Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no segundo vídeo dessa nova série, onde nós estamos estudando sobre o Evangelho de João, alguns temas específicos lá nesse sagrado livro, beleza pessoal? Hoje nós vamos estudar sobre os sinais de divindade. Vamos estudar principalmente 3 milagres que são muito importantes e muito relevantes na vida de Jesus, que foram utilizados pelo apóstolo João justamente para descrever o poder divino que estava em Cristo Jesus. Vamos aprender muito sobre isso, pessoal. Espero que vocês estejam animados aí para acompanhar aí o que o Alexandre, o Marcos e eu sou o Lúcio vamos trazer aqui para vocês, beleza? Também nós temos, antes de entrar na doxologia, temos os comentários. É importante que você se envolva, comente, se inscreva no canal, dê o joinha, acione o sininho. Essa é uma parte bastante importante para aquele que quer promover o conteúdo que gosta dentro aqui da plataforma do YouTube, beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição. Bom pessoal, este é o momento então de você participar aqui do nosso conteúdo, lembrando que o nosso vídeo ele é capitulado, então você pode assistir qualquer parte aí do vídeo que você estiver disposto e disponível a assistir no momento, beleza? Mas vamos aos comentários, temos as Olimpíadas dos Comentários, os 3 primeiros a comentarem, nossos vídeos são lançados todos os sábados às 13 horas, quando não ocorre nenhum imprevisto, né pessoal? Mas temos aqui no pódio a Sandra Bittar, Regiane Alves e Genésio Mioto. Sandra Bittar marcando presença aqui no pódio, valeu Sandra, ela volta depois do pódio para trazer mais comentários. Vamos lá então conferir o que o pessoal tem nos trazido aqui. Sandra Bittar diz assim: feliz sábado. Regiane Alves, boa tarde irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. Hoje aqui em Jucás, no Ceará, um abraço aí para os irmãos cearenses. Celebramos o Dia Municipal do Quebrando o Silêncio. Os desbravadores e algumas igrejas do distrito participamos de uma passeata e também de entrega de material da campanha. Foi muito bom. Depois tivemos um almoço entre irmãos, que é muito gostoso, né pessoal, quando tem um almoço junto à panela na igreja. Aqui nós chamamos de junta panela, aqui no sul também nós chamamos aqui, Regiane, porque cada um leva um tipo de comida. Não sei como chama esses momentos nas outras igrejas. Aqui também é junta panela, a gente é confraternização, fazer um almoço reunido. Valeu, Regiane, por compartilhar conosco aí essa experiência. Temos aqui no pódio ainda o Genésio Mioto. Genésio Mioto já é de casa também, né, no pódio, né, Genésio? Oi, pessoal, já estamos numa nova lição que vem falando do Evangelho de João. Chega de introdução e vamos para a lição. É isso aí, Genésio. Temos também a Luzilene Araújo. Olá, feliz sábado. Vamos que vamos nesse novo trimestre. Jorge Nelson Santos Vieira. Boa tarde, feliz sábado a todos e que todos possam ser bem-vindos, né, a um novo trimestre, que possamos absorver os conteúdos do livro de João e que essa absorção possa transbordar para a divulgação do Evangelho a outros que ainda não fazem parte do aprisco de Cristo. É isso aí, Jorge, temos que ter essa missão, aprender para dividir, né, pessoal? O Jorge e a Carmen do canal Fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos, feliz sábado, tenham toda uma ótima semana de estudo e hashtag lições fortes. Temos também aqui a Gilvana, é isso aí, Gilvana Tito, de Floriano, Piauí. Olha, mais uma irmã lá de Piauí. Givanete Tito de Floriano. Feliz sábado a todos. Obrigado a vocês que passam esse estudo da lição e da Escola Sabatina. Foi maravilhoso estudar sobre o livro de Marcos e vem aí mais um estudo que é o livro de João. Que Jesus continue abençoando a todos vocês e a todos os participantes e os comentaristas. Obrigado aí, Givanete, pelo comentário. Primeira vez. Deixe sempre seu recadinho que será lido aqui assim que possível. Valdenice Mártir Cerqueira também marcando a presença, dizendo assim: olá pessoal do canal Entre Linhas, lição 1 do povo do novo trimestre. Deus abençoando sempre todos os estudantes da maior escola de estudos da Palavra de Deus. Uma ótima semana para os alunos e para os pastores e ao mesmo tempo professores da mesma escola. Amém. E também a Valdenice deixa aqui o hashtag CCC, que significa curtido, comentado e
compartilhado. Valeu, Valdenice, por compartilhar. Saskia Câmara, olha a Saskia, que saudade da Saskia, sempre comentando conosco. Diz assim, ó, feliz sábado, acompanhando sempre aqui de Massachusetts. É isso aí, Saskia. Um abraço aí para os irmãos que moram fora do país, estão aí nos Estados Unidos. A Edilza Nascimento, vídeo curtido e compartilhado. Feliz sábado e feliz semana. Vale a pena, né, Edilza? Edilza também é companheira do canal, compartilhando. A Flávia Gariani, minha esposa, deixa o coraçãozinho. Valeu, lindona. Um beijão. A Heloísa Richard, feliz sábado, abençoados comentários. Valeu. Joivaldo Santos também deixando aqui o comentário dele, dizendo: desejo uma feliz semana para todos. E confesso que estou muito feliz com o estudo do livro de João. Aprendi que todo sinal de Deus pode ser um milagre, mas nem todo milagre é um sinal. E que os 7 milagres realizados à distância são sinais que comprovam a divindade de Jesus. É isso aí, aprendendo sempre, né, Joivaldo? Temos também aqui Malu Escapim. Feliz e abençoado semestre a todos. Deus os ilumine com o seu Santo Espírito sempre. Isso aí, Malu, deixando um recadinho dela. Faz tempo que ela não comenta, mas de vez em quando ela aparece. Valeu, Malu. A Célia Souza também diz assim: estou feliz por assistir mais uma vez a lição com vocês. E nós estamos felizes, Célia, por você estar comentando. Porque, pessoal, eu sei que é difícil comentar um conteúdo. E que bom, né? Eu sinto muito feliz em saber que você consegue dedicar um tempinho e comentar, deixar um recadinho aqui, pessoal, para participar não somente dessa parte aqui do vídeo, mas ao fazer isso você eleva, né, a relevância do conteúdo dentro da plataforma. Então, valeu, pessoal. Deixa eu ver. Eliene Luciadas, é isso? Deixa eu só pegar o nome completo aqui no outro perfil. Eliene Lúcia Dias. Eliene Lúcia Dias, minha xará. Feliz semana, Deus continue abençoando vocês. Eliene Lúcia Dias, valeu, amém, que ele continue. Temos aqui a participação também da Madalena Sabina, é isso aqui, só confirmando o nome completinho para não falar errado, né, pessoal? Madalena Sabina, obrigado pelos ensinamentos nos entrelinhas, meninos queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Valeu. Temos também aqui o comentário daquele que sempre faz parte aqui do nosso conteúdo, o irmão João Cavaco. Ele é lá da Central de Lisboa, em Portugal, e sempre deixa aquele comentário que você tem que conferir na íntegra. Eu não consigo nem lê-lo aqui na íntegra, eu só leio umas partes aqui para destacar, mas você é convidado. Clique aí no Hoje na TV, já dá para ler os comentários também. Fique à vontade aí, pessoal. E ele diz assim: comentários sobre o Evangelho de João, os sinais dos atos de Cristo. E ele começa dizendo assim: a vida é uma questão de escolhas com base em sinais ou indicadores nas várias dimensões humanas. Atenção! Os sinais ou indicadores constroem-se a partir não somente das experiências, mas também da atenção a que se dá a determinados valores e os seus objetivos, que neste caso são espirituais e em Cristo. O apóstolo João aponta que a palavra só será um indicador se associada a Cristo, que é Deus e homem, mas há sempre mais. Serão esses sinais de qualidade? Resultam e como? Revelam a realidade da vida e pode-se criar uma relação com esse Cristo Deus-Homem? São para ontem? São para hoje? Para amanhã ou para a eternidade? E aí ele continua falando sobre a bodas de Canaã, em João 2, 1 a 11. Avança aqui, ele tem mais, depois aqui, né, deixa eu só abrir aqui, ele tem uma segunda parte. Deixa eu só continuar aqui. E ele termina assim, importante, né? As relações ao longo da história do casal e na sociedade têm vindo a melhorar com a presença criadora ou redentora de Cristo? É uma pergunta. Se não, então a falta de água e do vinho de Cristo nas seleções iniciais e também nas transformações de casal. Não esquecer, escolher bem com quem e como se quer ser feliz. É uma dica importante aí que o irmão João Cavaco deixa para nós, né? Eu sempre comento assim, pessoal, pai, mãe, irmão, primo não dá para escolher. Agora, amigo, cônjuge e profissão está em nossas mãos escolher. Então, se você tem maus amigos, tem um mau cônjuge ou uma profissão ruim, adivinha de quem que é a culpa, pessoal, tá? É uma escolha que a gente tem que fazer, né? Às vezes tem que estudar, se esforçar, se capacitar, às vezes tem que ver com outros olhos, né? Como o irmão João falou, né? Você tem que se planejar, verificar em Cristo Jesus o parceiro, a parceira.
Mas vamos lá, pessoal. Ainda temos aqui a participação da Fátima Fernandes. Boa tarde, meus lindos professores. Uma feliz semana para vocês, com muito carinho. Ricardo, eu estou orando por você, pois você é muito especial para nós aqui. Vamos para o livro de João, com muito carinho, aprender tudo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Fátima, pelo carinho. Temos aqui também Maria Feitosa. Boa noite, meninos. Maria de Ibiúna. Isso é importante deixar de onde que é, de Piauí, do Jucás, para a gente deixar um abraço para os irmãos. Então, lá de Ibiúna, um abraço para os irmãos de Ibiúna. Deus os abençoe. E ela também deixa aqui a Maria Feitosa CCC, significando que ela curtiu, comentou e compartilhou aí nas suas redes sociais. Valeu! Carlos Simões também diz assim: obrigado, irmãos, por nos ajudar na compreensão da lição da Escola Sabatina. Deus abençoe vocês desse canal, que é uma bênção para todos. Valeu, que bom ouvir essas palavras. Nos motiva um pouco a trabalhar, pessoal, porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Filmar, editar, publicar, fora as atividades aqui, então, mas Deus tem cuidado da gente, é um privilégio, é um prazer estar aqui com vocês. Hilda Pinheiro, pessoal, quem não sabe ainda, é a mãe do Ian. O Ian é um fanzaço nosso aqui, já apareceu aqui na TVzinha, uma época que a gente trazia aqui os nossos amigos. E ele gosta muito de ouvir o nome dele, mandar um abraço para ele. Então, Ian, um abração aqui do irmão Lúcio. A Hilda diz assim: feliz semana entrelianianos. Caminhamos com Jesus pelo Evangelho de Marcos e agora nós vamos caminhar com Jesus pelo Evangelho de João. Exatamente. Um caminhar temático agora, né, Hilda? Então, é diferente. Ela diz assim, ela diz assim: você, volta, Ricardo, você é o craque das traduções hebraicas. Realmente, o Ricardo faz falta, porque tem o Entre Linhas, eu sempre falo, Entre Linhas é uma salada, né? Ele tem assim, tem a perspectiva do Ricardo, que traz aqui a tradução da língua hebraica, da tradição, da construção. Tem o Alexandre, né, que ele é historiador, já estudou isso, então ele traz aqui o vínculo da história com o Evangelho. Tem o Marcos, que é ancião de igreja, sempre traz aqui mais a doutrina, a doxologia, muito legal. E eu trago só as perguntas para discussão e apresento. Então é uma salada que no final mistura tudo e fica muito gostosa mesmo. E a última participação aqui é da Sandra Bittar, como eu falei, ela está lá no pódio, mas ela volta aqui no final para deixar um recadinho especial para nós. Ela diz assim: oi meninos e a grande família Entre Linhas, como vocês estão? Graças a Deus, Sandra, estamos bem. Veio a chuva aqui no sul, graças a Deus. Amanhã ainda tem previsão de mais chuva, de alguns milímetros. Então que Deus continue abençoando. Uma chuva meio fortinha, mas graças a Deus não derrubou ninguém, né, nenhum acontecimento grave. Por aqui no Rio, 40 graus. Olha, Sandra, eu fui pedalar esse final de semana, eu peguei 47 graus. Eu sempre lembro dessa musiquinha, né? Rio 40 graus, né? Cidade Maravilha. E aqui, eu pedalando, eu falo assim, eu tô com 47 graus. Isso aqui tá bem maior, né, do que o Rio 40 graus. E ela diz assim: que riqueza o Evangelho de João. Sabemos que cada evangelho aborda de formas diferentes sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, mas o Evangelho de João, ele é demais. E como Marcos falou, o Evangelho de João foi escrito para nós, que não vivemos com ele, né? Que não estivemos presente com Jesus. Gostaria de destacar quando Tomé quer ver para crer. Jesus nos chama para crer para ver. Necessitamos estreitar cada vez mais o relacionamento com Cristo para que possamos senti-lo, vê-lo, vivê-lo. Existe um exercício que realizo, qual seja buscar visualizar o que eu desejo. Primeiro com os olhos fechados e quando eu consigo, vou para o próximo passo, ver com os olhos abertos. Naturalmente, para a visualização, faz-se necessário exercitar e principalmente acreditar. Inclusive, Sandra Bittar, acho que tem uma pessoa que tem uma doença que não consegue fazer isso, esqueci agora, que não consegue imaginar as coisas com os olhos fechados. Confiar na palavra é tudo para crer e ver. A palavra de Deus basta para acreditarmos no seu poder, na sua fidelidade na vida eterna. Muito agradecido e muito feliz por participar com todos aqui do Entre Linhas do estudo da Bíblia. E ela deixa ainda: o Deus abençoe e proteja sempre, hashtag fui até o fim, que é um vídeo de 1 hora, né, pessoal? Hashtag onde está o Ricardo? Está lá na casa dele, tadinho, mas está bem. E ela deixa um grande abraço. Pessoal, muito obrigado aí pela sua participação. Eu fico muito contente, né, essa parte aqui de comentários. Pelo menos 20% dos nossos ouvintes acompanham na íntegra os comentários. Então, beleza? Agora a maioria já vai para aqui, no início do vídeo, onde nós iniciamos então a doxologia com Alexandre, com Marcos,
André, comigo, que sou o Lúcio. Mas antes, pessoal, é muito importante, né? Vamos buscar o Senhor em uma oração? Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez agora, Pai, as Tuas criaturas, Teus filhos, ó Pai, que escolheram ser Teus filhos guiados por Ti. Somos falhos, imperfeitos, tendenciosos, orgulhosos, Pai, inúmeros são os nossos defeitos, mas nesse momento, ó Pai, confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia, para que ao tratar de assuntos espirituais, assuntos elevados, a nossa pequenina mente, a nossa mente tão corrompida, possa nesse momento, ó Pai, se sintonizar com o eterno, com o divino e entender, ó Pai, esses sinais de divindade de Cristo. Continue usando aqui o Alexandre, o Marcos, a mim, a cada um, ó Pai, aqui do CCC que curte, comenta e compartilha, para que as pessoas venham conhecer mais sobre essa natureza de Jesus Cristo, Senhor, e alinhar as vidas, né, conforme o desejo dele. Em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. Então, agora sim, cheguei, Alexandre, é com você. Olá, os bons amigos do canal Entre Linhas. É uma alegria, uma satisfação estar aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Lição de número 2, estamos estudando temas no Evangelho de João. E na lição dessa semana nós estudamos sobre sinais da divindade. Então seguimos estudando os sinais da divindade de Cristo. Na semana passada nós falamos de milagres, que são sinais, né? E nessa semana a gente vai continuar falando de alguns dos sinais da divindade de Jesus. Estudarão comigo a lição de sábado, domingo e segunda, e depois vocês seguem com o Marcos André na sequência. O verso para memorizar, ele está lá em João 11, 25 a 26, e diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa frase ela foi proferida por Jesus num contexto muito especial. No momento em que Lázaro jazia morto, sua irmã Marta estava muito entristecida, chega Jesus no velório, Marta chora diante de Jesus, fala que se ele tivesse chegado antes, o irmão não teria morrido. E Jesus fala que ele tem o poder de ressuscitar Lázaro. Depois ele chega e ressuscita Lázaro. Inicialmente Marta não entende bem o que Jesus iria fazer. Esse é um dos sinais da divindade de Jesus estudados nessa semana. E é interessante como Jesus usa aqui a expressão eu sou. Essa expressão eu sou, ela é encontrada num outro momento muito especial, quando Moisés se encontra com Jesus, com Deus, diante da sarça, e Deus se apresenta para Moisés dizendo, eu sou. Ricardo não está aqui com a gente nessa gravação, mas ele diria que no hebraico a palavra usada eu sou é uma palavra que ela tem um tempo amplo. Ela se refere ao presente, mas se refere também ao passado. Então, ao Deus falar para Moisés, eu sou o que sou, ele estaria dizendo, eu sou o que eu serei continuamente, eu continuarei sendo, eu sou desde sempre e eu irei prover, eu serei aquilo que será necessário. Então, essa expressão eu sou aqui, ela é uma expressão muito mais ampla. É Deus afirmando que é o único que existe por si mesmo e é aquele que suprirá todas as necessidades hoje e também no futuro. Quando Jesus fala, eu sou, ele retoma em alguma medida a fala de Deus na sarça. Eu sou a ressurreição e a vida. A gente vai estudar mais sobre esse texto belíssimo com o Marcos André, logo mais, lá na lição de quinta-feira, quando a gente vai ver a ressurreição de Lázaro. A gente vai analisar então 3 importantes sinais feitos por Jesus. Quando ele dá alimento para 5.000 pessoas, quando ele cura um cego de nascença e quando ele ressuscita Lázaro. É interessante como as pessoas do entorno de Jesus reagiram a esses milagres de formas diferentes. Alguns olham para o milagre enquanto um sinal e identificam Jesus como Messias.
Alguns olham para o milagre como um sinal, identificam como Jesus o Messias, porém não aceitam que Jesus não é o Messias que eles esperavam, porque o povo esperava um Messias diferente, um Messias guerreiro, um Messias belicoso, um Messias que seria um rei glorioso que derrotaria o Império Romano. E alguns não só não aceitam Jesus mesmo com os sinais, como hostilizam a Jesus e passam a tentar matá-lo, criticá-lo. Então a gente percebe aqui que o sinal é fundamental, mas o coração ele precisa decidir acolher esse sinal. O coração precisa decidir dar abertura para a atuação do Espírito Santo. Seguimos para a lição de domingo. A lição de domingo, ela versa ali no texto de João 6, versículo 1 a 14. É uma cena em que está a multidão nas margens do Mar da Galileia e a multidão sente fome. E Jesus até conversa com Filipe, testa a fé do Filipe, né? Fala, onde a gente vai encontrar pão para essa gente? E fala, mas socorro, é muita gente, vai ser muito dinheiro, a gente não tem esse dinheiro, não tem lugar que vende pão essa hora. E Jesus ordena que as pessoas sentem depois, né? Os discípulos trazem ali os pãezinhos e os peixes de uma criança, de um jovem que estava ali no meio da multidão. Jesus alimenta a multidão, abençoa o pão, alimenta a multidão. Todo mundo come e sobra. Sobram ainda 12 pães cheios de pedaços de pão e peixe. 12 cestos, né? Desculpe, cheios de pedaços de pão e peixe. O autor da lição faz um comparativo aqui muito interessante que a gente já fez na semana passada, que é Jesus e Moisés como um tipo de Jesus. Aqui, Jesus, ele retoma alguns elementos do Êxodo, né? Que estão presentes lá no livro de João agora na multiplicação dos pães. Primeiro, a época em que isso acontece era Páscoa, a gente vê isso em João 6,4. Jesus sobe ao monte com o povo, João 6,3. Jesus testa a fé de Filipe, perguntando onde a gente vai conseguir pão para essa gente. Então, tudo isso vai fazendo referências ao processo do êxodo de Moisés com o povo no deserto. Assim como o Filipe é testado, os judeus, os israelitas foram testados no deserto. A multiplicação dos pães, ela aponta para o maná. Deus proveu o maná no deserto, Jesus proveu o pão no deserto à margem da Galileia, do Mar da Galileia. Sobram 12 cestos, isso remete ao sobrar do maná, e as pessoas que recolhiam maná em dobro no dia da preparação. Remete também às 12 tribos, porque sobram 12 cestos. A reação do povo a isso é interessante. O povo olha para Jesus e fala que Jesus é verdadeiramente o profeta que era esperado. Esse profeta, ele é o profeta que já era previsto desde o tempo de Moisés. Então, o povo crê aqui que Jesus não é um como os outros, Jesus não é um qualquer, Jesus seria o profeta, e aí é o profeta no singular, o profeta esperado, aquele que seria o Messias. Quando a gente segue para a lição de segunda-feira, a gente tem uma cena que é de anticlímax, porque Jesus reúne o povo, Jesus multiplica o pão, Jesus faz um milagre e depois Jesus desaparece. Ele some da presença do povo, ele se retira. Porque ele sabia que o povo iria tentar coroá-lo rei, e Jesus não queria ser rei. Olha que anticlimático isso. O povo esperava coroar Jesus como o rei e o Messias, o Salvador, o libertador dos judeus, dos romanos. Aquele queria multiplicar pão para o exército, aquele queria curar os feridos. Olha que beleza, esse líder de exército. E agora ele se retira. Os discípulos se retiram. Essa cena está lá em João 6, versículo 14 até 36. E tem um silêncio aqui sobre um trecho, né, que é o trecho que vai de João 6, 15 até 26. Não se pede para ler na lição, mas vale a pena ler, porque ali nós temos uma outra manifestação grandiosa de um sinal feito por Jesus, não para a grande multidão, mas para os seus discípulos. Porque é a cena em que os discípulos atravessam o Mar da Galileia de barquinho, tem uma tempestade,
e Jesus vai ter com eles caminhando por sobre o mar. Então isso aqui é um outro sinal de que Jesus, ele era o Senhor também das leis da natureza, era o Senhor também do mar, era o Senhor das águas, era aquele que podia caminhar por sobre o mar. É interessante a gente pensar aqui que Jesus, ele se apresenta depois para o povo, utilizando novamente a palavra eu sou. Em que contexto Jesus se apresenta para o povo? É lá em João 6, 26 a 36. Por quê? Vendo que Jesus tinha atravessado o mar, que os discípulos tinham atravessado o mar, todo o povo atravessa o mar de volta e vai ter com Jesus, porque eles queriam que Jesus fosse coroado rei dos judeus. E Jesus, ele reage a essa busca do povo, demonstrando o que o povo realmente queria. Jesus olha para o povo e fala o seguinte: vocês estão vindo atrás de mim porque vocês comeram pão e se fartaram. Vocês me buscam não pelos sinais que eu faço, mas vocês estão me buscando porque vocês querem comer mais pão. O povo fala para Jesus e responde com uma insolência, seria a palavra. O povo responde a Jesus de uma forma insolente, porque o povo olha para Jesus e fala: olha, Moisés nos dava sinais. Você quer ser o Messias? Você está falando que você é o Messias? Você está falando que você é o profeta? Moisés nos dava sinais, então você tem que nos dar sinais também. Cadê o meu maná? Cadê o meu pãozinho? O autor da lição fala do povo aqui querendo Jesus como líder guerreiro que multiplicaria o pão para o exército. Eu já vejo aqui o povo querendo comer mesmo, querendo se acomodar, querendo se encostar em Jesus, para que Jesus sustentasse eles. O povo querendo ver, olha só, multiplicando o pão, que legal, pelo espetáculo. E não vendo a santidade do que era aquilo. Tem tanta gente que vive a religião assim. A gente, se não tomar cuidado, vive a religião assim. Tem tanta igreja que prega a religião assim, poxa vida. Uma religião que se trata do lucro que eu vou ter, do que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar se eu for na sua igreja? O que eu vou ganhar se eu participar dessa fé? O que eu vou ganhar? E Jesus estava falando para o povo o seguinte: meus queridos, não é sobre você. Entendeu? Não é sobre você. Mas Moisés nos dava sinais. Não é sobre você. Não é sobre o pão que você quer comer. Não é sobre a sua ganância pessoal. E aí Jesus fala: eu sou o pão da vida. Vocês querem um sinal? Está aqui o sinal. Eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer desse pão não vai ter fome, não vai ter sede. Jesus está falando o seguinte: vocês querem o de comer? Vocês têm que entender que o que vocês têm para ouvir, a palavra, o pão da vida, o pão espiritual, é muito mais importante que o de comer. Vocês estão tão preocupados com o de comer, com os sinais, com o pão, com o peixe, com a multiplicação, com o espetáculo, que vocês não estão ouvindo a mensagem. A mensagem é de que Jesus era o Messias, a mensagem é de que Ele era o caminho para uma nova vida. A mensagem era a mensagem de salvação, de conversão, de arrependimento de pecados, mas o povo não estava disposto a nada disso, porque o povo queria o espetáculo. Para pensar nas nossas igrejas, nos nossos eventos. E nas nossas igrejas, não estou falando só do adventismo, estou falando do conjunto do cristianismo. Poxa vida, a gente vive uma sociedade do espetáculo, a gente vive uma fé do espetáculo. Se tiver alguém multiplicando pão, todo mundo quer ir olhar. Agora, se o pão do céu verdadeiro estiver sendo servido, ninguém quer comer. Ninguém quer se alimentar dessa palavra. Porque essa palavra exige entrega, exige transformação, exige comprometimento. O povo não estava disposto a isso. Tem um texto aqui do Espírito de Profecia que eu achei ótimo. Diz assim, lá no Desejar Todas as Nações, página 301 e 302. Seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado, e não podia também dar saúde, força, riqueza a todo o seu povo, libertá-lo de seus opressores e exaltá-los ao poder e honra. Quer dizer, esse povo estava seguindo Jesus por ganância pessoal. A primeira pergunta que eles se faziam, podiam não verbalizar, mas que eles se faziam era: o que eu tenho a ganhar com isso? Cadê o pão e o peixe? Moisés nos dava sinais. Você vai nos dar sinais? Verso final do último parágrafo dessa lição diz assim, e para mim encerra muito bem esse trecho: eles procuravam benefícios materiais em vez da verdade
que permanece para a vida eterna. Essa é uma armadilha na qual podemos cair se não tomarmos cuidado. Fica esse alerta, mas ficam também esses sinais. Lembre-se que Jesus é aquele que pode dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Vocês seguem agora com Marcos André, na lição de terça-feira, e quanto a mim, a gente se vê na semana que vem. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que você chegou até aqui. Agora vamos dar continuidade ao estudo no tema dessa semana, Sinais da Divindade, na parte de terça-feira, que traz o título A Cura do Cego, parte 1. O autor nos pede para ler João no capítulo 9, dos versos 1 a 16, e pergunta o seguinte: o que os discípulos achavam ser a causa da cegueira daquele homem? E como Jesus corrigiu essa crença falsa? Bom, os discípulos eles relacionaram diretamente o pecado com a doença, ou seja, algo que aquele homem cometeu ou então que os seus pais teriam cometido para causar aquele mal. O pecado, ele causa doenças, isso é lógico. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe consigo o mal e todo o sofrimento que foi acarretado pela presença do mal entre nós. Então, existem alguns textos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, que relacionam a doença, que relacionam as enfermidades e o sofrimento ao pecado. No entanto, nesse caso aqui, eles acreditavam que aquele pecado, a causa da cegueira do homem era um pecado específico que ele teria cometido ou que seus pais teriam cometido e ele estaria sendo punido. Se a causa da doença é um pecado e aquele homem nasceu já cego, então provavelmente, segundo a ideia dos discípulos, provavelmente foi um pecado cometido pelos seus pais. Jesus, então, ele esclareceu a questão, não desvinculando a doença do pecado de uma maneira geral, mas esclarecendo que aquela doença especificamente não havia sido causada por um pecado direto, e sim para que Deus fosse glorificado, o que nos coloca numa outra questão terrível, né, que nos remete ao mesmo que aconteceu com Jó. Jó, ele passou por muito sofrimento para que o nome de Deus fosse glorificado. Esse jovem talvez tenha nascido dessa forma para que um dia ele tivesse um encontro com Jesus e então o nome de Deus fosse glorificado naquela pessoa. Quando nós nos entregamos para Deus com o objetivo de honrar o nome de Deus, Deus nos usa da maneira como Ele quer. Às vezes Ele vai nos usar com bênçãos, às vezes Ele vai nos usar com uma doença, às vezes Ele vai nos usar como os mártires que precisaram morrer para glorificar o nome de Deus. Então isso é algo que talvez seja difícil para compreendermos, especialmente porque nós somos muito contaminados pela teologia da prosperidade, mesmo aqueles que não creem na teologia da prosperidade carregam algum vestígio disso, mas Jesus esclarece aqui que mesmo o sofrimento é permitido por Deus para que haja algum tipo de glorificação no nome de Deus. E certamente quando aquele homem foi curado, nós vamos ler aqui no contexto, que realmente ele glorificou a Deus, ele testemunhou de Deus diante dos religiosos. Aí o autor lembra aqui que a maneira como Jesus curou esse homem foi muito parecida com a forma como o homem foi criado. Ele pegou o barro, ou seja, pó da terra, colocou no olho e como se estivesse fazendo o olho dele novamente. Então ele foi, se lavou no tanque de Siloé e foi curado. Então isso remeteu à maneira como Deus criou o homem inicialmente. O autor lembra aqui também que em Mateus, Marcos e Lucas, as histórias de milagres acontecem seguindo um padrão. Qual é esse padrão? Uma expressão de um problema, ou seja, o texto reconhece que há um problema, esse problema é levado até Jesus, ou o indivíduo é levado até Jesus, depois acontece a cura, em seguida da cura, o louvor ou reconhecimento de que Jesus operava em nome de Deus. Na história de João 9, essa sequência é completada
em João 9, verso 7. Mas como geralmente acontece no Evangelho de João, o significado do milagre torna-se tema de um debate mais amplo. Então, a questão ali não era somente a cura. No Evangelho de João, ele apresenta a questão, apresenta o problema é levado até Jesus, Jesus realiza a cura, o milagre, o nome de Deus é glorificado, mas aí levanta-se uma celeuma, levanta-se uma discussão a respeito do tema. Então, em João 9, verso 14, é revelado que aquela cura aconteceu num sábado. E isso é que causou o grande problema, porque Jesus teria feito um trabalho que não era permitido fazer ao sábado. Isso tudo segundo a tradição dos fariseus, porque a Bíblia não proíbe que haja cura no sábado, não proíbe que uma pessoa seja liberta do seu sofrimento no sábado. Então a conclusão deles foi que Jesus não vinha em nome de Deus, porque se ele estava transgredindo o sábado, certamente ele não vinha em nome de Deus. Mas ao mesmo tempo levanta-se uma questão ali a respeito de como Jesus poderia estar então, se ele não era um enviado de Deus, realizando aqueles milagres, né? O que cai aí numa contradição. A discussão estava longe de terminar, mas já surgia uma divisão. O cego ficava cada vez mais conciso de quem é Jesus, mas os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos quanto à verdadeira identidade de Cristo. Então, nós temos aqui, né, uma clara divisão entre aqueles que se aproximam de Jesus e os seus olhos são abertos, inclusive seus olhos espirituais, e aqueles que negam a divindade de Cristo, negam a orientação de Cristo em relação a Deus, e eles vão ficando cada vez mais cegos, apesar de toda a instrução que tinham, apesar de todo o conhecimento a respeito das profecias. Aí o autor nos pergunta aqui: será que às vezes ficamos tão cegos pelas nossas próprias crenças e tradições que podemos ignorar verdades importantes que estão diante de nós? Então nós precisamos tomar cuidado para não cairmos na mesma armadilha de tentar defender o nosso ponto de vista, de tentar defender a nossa teologia particular em detrimento das evidências que estão sendo apresentadas. A verdade, ela é sempre rica de evidências. A verdade não teme ser investigada. Quanto mais você investiga a verdade, mais você se aproxima dela. Então, quando nós estamos em dúvida em relação a uma questão qualquer, se aquilo é ou não da parte de Deus, nós devemos investigar à luz da Bíblia, investigar à luz do caráter de Cristo, e se algo é verdadeiro, vai se revelar como verdadeiro, porque, como eu disse, a verdade ela é sempre rica em evidências. Na parte de quarta-feira, nós temos a cura do cego, agora a parte 2. Que perguntas os líderes fizeram ao cego e como ele as respondeu? Agora, João, capítulo 9, versos 17 a 34. Bom, eles perguntaram o que ele poderia dizer a respeito de Jesus e ele afirmou: é um profeta, é alguém da parte de Deus. E eles também questionaram os seus pais ficaram amedrontados com o questionamento: esse é nosso filho? Eles declaram: esse é nosso filho, mas como ele está enxergando, nós não sabemos. E então voltaram-se novamente para o cego, o ex-cego no caso, né, para questioná-lo, e agora então ele deu a declaração mais profunda, né? Ele questionou: como que vocês não conseguem enxergar, como que vocês não conseguem ver o que está acontecendo, né? E ele declarou então que somente alguém da parte de Deus poderia realizar aquele milagre. Ele disse: desde que o mundo foi criado, nunca se ouviu um relato de que um cego de nascença tenha voltado a enxergar. E esse homem realizou isso aqui. Como que vocês não conseguem enxergar isso? Então eles se voltaram contra o homem, né, dizendo: você nasceu no pecado, talvez até utilizando aquela mesma teologia dos discípulos lá. Você nasceu em pecado, quem é você para tentar nos ensinar alguma coisa? Então aqui nós vemos uma clara evidência de que eles ficaram sem argumentos, né? Porque ao invés de atacar o argumento, ao invés de responder o argumento com lógica, eles atacaram o agente do argumento, o mensageiro, ao invés da mensagem. Então, quando a pessoa fica sem argumento, existe uma falácia que é chamada de falácia ad hominem, que é quando você ataca o homem e não ataca o seu argumento. É isso que aconteceu aqui.
Então, essa longa seção de João 9 é a única parte do Evangelho em que Jesus não desempenha o papel principal. Então, mesmo que Jesus fosse o tema do assunto, não era ele que estava discutindo, não era ele que estava tratando do assunto ali. Jesus estava sendo defendido por um terceiro, né? No caso, pelo cego. Eles difamaram o homem curado como alguém que tinha nascido cheio de pecado, em João 9, verso 34. Então, nessa história, ocorre uma inversão bastante curiosa. O cego passa a ver cada vez mais, não só física como espiritualmente, e cresce o seu apreço por Jesus. À medida que cresce o seu apreço por Jesus e a sua confiança, a sua fé nele, ele passa a enxergar mais, inclusive espiritualmente. E os fariseus, por outro lado, nota-se que cada vez mais ficavam cegos. Então eles se distanciavam de Cristo, que é a luz do mundo, e por isso ficavam cegos, né? Então a afirmação de que Jesus é a luz do mundo está bem evidente aqui nesse caso, porque aquele que se aproxima de Jesus passa a ver física e espiritualmente, aqueles que se afastam de Jesus passam a ficar cegos, especialmente espiritualmente, né? Então, o relato do milagre dá a João a oportunidade de dizer quem é Jesus. João reafirma que Jesus é a luz do mundo, em João 9, verso 5, conforme ele já havia declarado em João 8, verso 12. A história também trata da origem misteriosa de Jesus. Quem é ele? De onde vem? Qual é a sua missão? A figura de Moisés, mencionada em relatos de milagres anteriores, também aparece nesse capítulo. Então, parece que o livro de João está seguindo aí um padrão, né? Então, por último, há o tema da resposta da multidão. Algumas pessoas amam as trevas mais do que a luz, enquanto que outras respondem com fé. Então, alguns passaram a crer a partir daquele milagre e outras se afastaram mais de Jesus. Então, o milagre em si, ele não é uma evidência de fé, ele não fomenta a fé. A fé, ela precisa ser fomentada. Talvez o milagre ele desperte para as questões espirituais e a partir desse momento nós podemos alimentar a nossa fé. Mas o milagre em si ele não tem o poder de fomentar a fé por muito tempo. Talvez ali naquele momento, numa euforia, as pessoas creiam em Deus, mas depois vão começar a achar explicações lógicas para o milagre e vão abandonar a fé novamente, né? Se hoje aparecesse uma inscrição no céu falando de Deus e todas as pessoas pudessem ver, as pessoas iam começar a dizer, não, aquilo é um holograma, alguém que colocou lá, isso aí é coisa de cristão para poder convencer os outros, e logo aquilo se dissiparia também. Assim era também no passado, né? Nós continuamos sendo humanos, pecadores, destituídos da glória de Deus, né? Então, a cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. Desde que o mundo existe, foi a declaração do homem, né? Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não for de Deus, não poderia ter feito nada. Então, os guias da nação, que poderiam ter respondido isso, porque aqui foi uma resposta teológica, né? Ele utilizou a palavra de Deus para dizer, desde que o mundo é mundo, as narrativas de milagre não contemplam um milagre como esse. Como que esse homem conseguiu fazer esse milagre se ele não fosse da parte de Deus, né? Então, o que mostra claramente que eles não queriam reconhecer que Jesus é o Messias e não queriam reconhecer que Jesus era aquele que estava sendo aguardado desde o passado. Então eles estavam dispostos a matar Jesus, dispostos a negar Jesus, independente das evidências que eles recebessem. E aí o autor nos pede para ler 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 29, como o que Paulo escreveu nesse texto se ajusta ao que aconteceu em João 9 e como o mesmo princípio se aplica até os dias de hoje. Bom, ali Paulo está dizendo que Deus usa aqueles que não são muito nobres de nascimento, nem muito sábios, segundo as sabedorias desse mundo, para envergonhar os sábios. Então, a mesma coisa acontece conosco hoje. Às vezes você está numa igreja e você vê uma expressão de sabedoria muito grande
de uma pessoa que tem pouca leitura, pouco conhecimento até mesmo da Bíblia, enquanto que você vê um teólogo, alguém que tem muito conhecimento da Bíblia, mas que não aplica, às vezes se torna arrogante, se torna uma pessoa que se baseia mais no seu conhecimento do que no poder de Deus para agir, porque não vive aquilo que está pregando, não vive aquilo que que tem conhecimento. E as pessoas, às vezes, com muito menos conhecimento da Bíblia, muito menos conhecimento teológico, elas têm sabedoria porque vivem a expressão do amor de Deus, vivem a expressão do Evangelho no seu dia a dia, né? Na parte de quinta-feira, a ressurreição de Lázaro. Aí João 11 está repleto de tristeza, né? A má notícia sobre a doença do amigo de Jesus, o choro pela sua morte, a queixa das irmãs de Lázaro, que disseram que ele não teria morrido se Jesus estivesse presente, e depois as lágrimas do próprio Jesus em João 11:35, que declara que Jesus chorou. Aí o texto diz que Jesus demorou 2 dias antes de iniciar a sua jornada até onde Lázaro estava. E quando ele chegou lá, ele disse aos seus discípulos que se alegrava de não ter ido antes. Mas aí o autor cortou parte do versículo, né? Ele se alegrava por não ter ido antes por causa dos discípulos, por causa do testemunho que ele ia dar aos seus discípulos em seguida. Ele já sabia o que ia fazer. Então essa atitude não foi frieza da parte de Jesus, pelo contrário, ela teve o propósito de revelar a glória de Deus através do seu amigo Lázaro. Então, mais uma vez, né, Deus permite um sofrimento, permite inclusive a morte, permite o choro, inclusive o choro do próprio Jesus, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o nome do Pai fosse glorificado ali. Então, quando eles chegaram até Lázaro, né, ele já estava morto há 4 dias. Seu corpo já estaria em decomposição, como declara em João capítulo 11, verso 39, a irmã de Lázaro, né? Marta disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. A demora de Jesus apenas ajudou a tornar o milagre ainda mais impressionante. Ressuscitar um cadáver em decomposição, então foi praticamente refazer, né? É mais ou menos o que ele vai fazer na nossa ressurreição. Muitos que já morreram, né, já estão completamente decompostos aí pela natureza, não existe nem osso mais, mas ele vai chamar a vida. Nós sabemos que Deus tem poder para criar matéria, né, a partir da sua palavra. Então, que outra prova Jesus poderia ter dado de que ele é o próprio Deus? Como Deus, aquele que criou a vida, Jesus tem poder sobre a morte. Assim, ele aproveita essa oportunidade, a morte de Lázaro, para revelar uma verdade crucial sobre si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. É interessante que em nenhum momento Jesus declara que Lázaro estava no céu, estava num lugar melhor, como as pessoas costumam dizer. Ou seja, fundamenta-se aqui a crença de que o morto ele permanece morto até o momento da ressurreição. Como eu disse anteriormente, sempre que nós investigamos algo que é verdadeiro, as evidências vão fomentando a verdade. Quando nós começamos a investigar algo e precisamos ficar inventando evidências para fundamentar aquilo, nós precisamos questionar se aquilo realmente é verdadeiro, né? E aí, João capítulo 11, verso 38 a 44, o que Jesus fez que confirmou a sua reivindicação? Jesus orou ao Pai e chamou por Lázaro, e Lázaro voltou à vida, né? Então, assim como Jesus mostrou que é a luz do mundo, ao dar visão ao cego, ele também mostrou que é a ressurreição e a vida, demonstrando isso através da ressurreição de Lázaro. Esse milagre, mais do que qualquer outro, aponta para o fato de que Jesus é o doador da vida. Ele é o próprio Deus. Jesus é divino, Filho de Deus, e que, crendo nele, nós podemos ter vida, nós temos vida por meio do nome de Jesus. E, no entanto, esse capítulo ele termina com um quadro assolador, né? Nós vemos ali, com tristeza, o fato de que muitos
creram e seguiram a Jesus, mas existiam outros ali que, mesmo diante da ressurreição de Lázaro, planejavam matar Jesus. Pense bem em algo tão absurdo como isso, né? As pessoas que presenciaram Jesus Cristo ressuscitando um morto depois de 4 dias, agora estavam planejando tirar a vida desse homem apenas por interesse próprio. E João declara que ali eles estavam profetizando o fato de que Jesus morreria não só por uma nação, mas por todo o mundo, por todos aqueles que viessem a crer nele. Nós precisamos ler esses textos e nos preocupar com a nossa condição, né? Nós também, como adventistas do sétimo dia, nos consideramos escolhidos de Deus, nos consideramos o povo de Deus. E será que nós não somos também preconceituosos dessa forma? Será que nós não negamos o agir de Deus em outros lugares e de outras formas que nós não entendemos bem? Nós precisamos nos questionar a respeito disso e pedir a Deus que nos esclareça, que abra o nosso entendimento para que nós possamos estar sempre ao lado da verdade, sempre ao lado de Cristo, sempre ao lado do bom testemunho a respeito da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Eu termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Um abraço, até a semana que vem. E agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos. Valeu, companheiro. Valeu, Alexandre, também pela sua mensagem pastoral. Valeu a todos que acompanham até aqui. E temos agora a última parte do nosso vídeo, que são as perguntas para consideração lá do estudo de sexta-feira, pessoal. A primeira é uma pergunta bastante retórica que diz assim: ainda que os milagres de Jesus tenham sido surpreendentes, eles produziram reações divididas. Alguns responderam com fé, outros com dúvida. Mesmo diante de evidências poderosas, as pessoas ainda podem escolher rejeitar a Deus? O que vocês acham, pessoal? Mesmo diante de milagres, de sinais, a pessoa pode escolher, ou você acha que os sinais, eles são fatores determinantes para converter a mente de uma pessoa, né? Nós temos vários exemplos, né? Eu gosto daquela frase que diz que o mesmo sol que derrete a manteiga é o sol que endurece o barro, né? Dizendo, ou seja, a mesma mensagem pode encontrar lugares onde essa mensagem se transforme ou essa mensagem feche. Lembre-se também, né, do mendigo, aquela alegoria, né, que Jesus conta, né, do mendigo Lázaro, que aí o rico fala assim: não, mas vai lá, ó, mande, vendo Lázaro lá do inferno onde ele estava, vendo Lázaro no céu, mande que coisas aconteçam. E Jesus fala assim: mesmo que, né, que o morto ressuscite, que sinais aconteçam, não adianta. Eles têm o pai Abraão, ele tem Moisés, eles têm a Bíblia, eles não acreditam no que está escrito, e o que está escrito aconteceu. Então, assim, o que nós queremos mais, né? Mais milagres? Então é importante, pessoal, que a gente não baseie e não fundamente a nossa fé sobre sinais sobrenaturais, né? Vai ter uma outra pergunta aqui, depois vai trazer, mas é certo, sabe? Até você ver quantos milagres acontecem aí em outras igrejas, tudo mais, a pessoa vai atrás, é atraída pelo milagre, mas não ocorre aquela conversão de vida, não ocorre aquela entrega, né? Fica aquela, como é que eu vou dizer, aquela indução mental, aquela satisfação pelo mágico, pelo sobrenatural, somente isso, né? E esquece de buscar a essência, né? Que é o plano de salvação em nossa vida. E aí vem falando outro, ó: os sinais apontam para Cristo como o divino Filho de Deus. Por que a divindade de Cristo é tão importante para a fé nele como Salvador? Isso é importante porque muitos acreditam, né? Eu já fui católico, eu posso falar. Muitos acreditam em imagens, em outras fontes, né? E muitos acreditam em pé de coelho, acreditam em caroço de romã dentro da carteira. Então, assim, existe esse lado da crendice popular que muito satisfaz o ego humano no sentido de tirar de si próprio a responsabilidade de escolher, de decidir, de ter atitude, de tomar uma ação, e aí passa, né, essa responsabilidade a sinais, a efeitos, simpatias sobrenaturais, e aí ela, né,
atribui a isto, né, algo que aconteça na vida. E se não acontecer também, atribui a não ter usado o sinal certo, a simpatia certa, né? É engraçado como a palavra de Deus nos chama para a responsabilidade, para ter uma fé racional e a questão da oração, né? Orar, mas com ação, né? Para a entrega do plano de Deus. Então, realmente, ter a Deus, a Jesus, né, como nosso Salvador, é entender o plano de salvação. Contra o pecado, só existe uma consequência, a morte. Então, todos nós estamos condenados à morte. E o único jeito da gente não receber esse galardão do pecado, que é a morte, é nos apegarmos à graça divina que nos é oferecida através da morte e do sacrifício de Cristo Jesus por todos nós, né? Então, qualquer coisa que o inimigo faça é justamente para desviar-nos deste alvo, nos desviar de Cristo, né? Tentar colocar justiça própria, orgulho, presunção em nós, mas nunca nos entregarmos, entendermos que somente Ele pode nos salvar. E a última pergunta é, leia 1 Coríntios 1, dos versos 26 até o 29, de que forma vemos hoje que esse mesmo princípio em ação, né? Quais são as loucuras em que os cristãos creem, dos quais o sábio, segundo a carne, zombam, e quais as coisas que cremos que os envergonham até os fortes? Eu vou ler aqui os versos 26 até o 29, deixa eu só vir aqui, que diz assim, deixa eu lá pegar... Diz assim: Irmãos, reparai-vos, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres de nascimento ou de famílias importantes em outra tradução. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aí vem essa questão, né? Ou seja, só aqui, de que forma vemos hoje esse princípio em ação, né? Deus escolhendo as coisas que para o mundo é loucura, né? E para nós cristãos que cremos e que temos o fundamento da palavra de Deus, sabemos o que é a verdade. Eu anotei aqui alguns, principalmente, né, que eles zombam muito. A questão da criação, principalmente eu trabalho numa universidade, então assim, lá não há diálogo. Num lugar onde deveria haver um diálogo, uma discussão em busca da verdade, há, na verdade, um preconceito, e é onde você predomina a teoria da evolução, que é uma teoria, se fosse lei da evolução, nós nem discutiríamos, né? Não tem espaço. Não é a lei, né, da gravidade, é a teoria da evolução. E aí nós temos a questão da criação, né? Design inteligente, tantas outras formas de interpretar isso. E não pode ser discutido isso, né? Existe só a verdade absoluta da evolução. Viemos de organismos unicelulares para multicelulares, e assim... E não dá para discutir com eles, mesmo eles tendo vários elos perdidos nas teorias, não dá para discutir, tá? Então, nós somos zombados diante aí da academia se falarmos que, sim, eu creio, né, na criação, conforme a palavra de Deus fala. Mas como você explica várias coisas? Não sei. Como você explica também algumas coisas? Não sei. Então, nós dois estamos aqui usufruindo e aplicando a fé para preencher as lacunas daquilo que não entendemos, né? Bem-vindo, né, pessoal? Mas eles podem preencher com fé, nós não podemos preencher. Também tem a questão da ressurreição, isso é mais louco, então, ainda para o mundo, né? Dizer que um morto voltou à vida, né? Tem milhares de explicações. Não, é porque a pessoa não tinha morrido, é porque tem a doença do coração que fica parado em baixa frequência. Não, nunca a pessoa morre. Mas nós vimos em Lázaro, né? Lázaro já fedia, já estava com mau odor e mesmo assim ressuscitou. E temos outros exemplos de ressurreição aqui na Bíblia. Então, isso é um outro aspecto que eu denotei, né? Que nós cremos, e a palavra de Deus diz e reafirma como verdade, mas que para o mundo, né, é uma loucura. E também a questão dos milagres, né? Por tudo os milagres. Qualquer milagre, tudo bem que muitas igrejas também estão usurpando, né, o que é o milagre, e aí contratam pessoas, encenam, fazem PLN, né, programação de linguagem neural, tantas coisas nas cabeças aí das pessoas, e aí quem é mais orientado, quem é mais estudado, vê aquilo como, né, uma zombaria, né? Mas
independente disso, nós cremos. Sim, existem milagres acontecem. E é muito fácil acontecer na minha vida e na sua vida. E é muito fácil ainda a gente, agora fazendo um vínculo com a pergunta 1, é muito fácil. Milagres que aconteceram na nossa vida no passado e hoje, com o passar do tempo, a gente meio que racionaliza, a gente meio que relaxa um pouco. Eu sei disso, porque nós somos humanos, né? Naquele momento de aperto, no momento de desespero, nós dobramos os joelhos, nós choramos perante Deus, não vemos saída, não fala assim, Senhor, estou perdido, não tenho o que fazer. Quantas vezes já aconteceu isso na minha vida? Com certeza aconteceu na sua. E aí, passou-se uns dias, umas semanas e as coisas aconteceram e tudo se resolveu. E hoje estou vivo, graças a Deus, e minha vida está, né, alinhada. Milagres, oração, e aconteceu. E por causa do tempo, muitas vezes nós nos esquecemos. Por isso que a nossa fé não adianta ser baseada em milagres, né? Ela acontece, é um fogo de palha, né? A gente reacende, mas já esquece e volta ao normal. E a última parte da pergunta aqui diz assim, ó, quais são as coisas que cremos e que envergonham os fortes? Uma coisa que eu trouxe aqui é principalmente a questão da reforma de saúde, sabe? Porque nós cremos, nós sabemos, por exemplo, sobre a circuncisão, onde nós temos artigos científicos mostrando, né, que nas mulheres judias ocorre o menor índice de câncer do útero, né, porque os judeus geralmente são circuncisos, têm maior higiene e tudo mais. Então, tem várias coisas que nós conhecemos que envergonham os fortes hoje. A reforma de saúde é uma principal. Só que eu, conversando ainda com um amigo hoje na igreja, eu estava vendo assim, o mundo hoje está ensinando os adventistas sobre reforma de saúde. É uma vergonha isso, né? Mas nós, né, membros da igreja, com material em nossas mãos, lições, espírito de profecia, tantos livros, e muitas vezes nós vemos as pedras lá fora falando sobre o regime, como você deve se alimentar, sobre o descanso. Misericórdia, pessoal, nós temos os 8 remédios da natureza, temos programas dentro da igreja que ensinam isso. Eu me sinto envergonhado em estar aqui na frente da câmera falando, porque eu também, como eu preciso alinhar minha vida com a reforma de saúde orientada no que nós já temos, não tem nem que descobrir, não é nem que eu tenho que saber, é o que eu já sei. Só falta eu tomar vergonha na cara e praticar tudo o que Deus já me orientou. Com certeza, né, você também deve ter coisas para se alinhar aí, e nós sabemos, e o mundo lá fora hoje está descobrindo, né, muitas coisas, reforma de saúde, sobre alimentação, sobre temperança e tanto mais, e nós dentro da igreja aqui, com tanto conhecimento, mas não adianta o conhecimento estar na estante, estar nos livros, né? Tem que estar aqui dentro da sua mente. Beleza, pessoal? Valeu por nos acompanhar até aqui. Espero aí que as perguntas também tenham ajudado você na reflexão. Coloque suas respostas, algumas são perguntas aí pessoais. Coloque aqui nos comentários. E nos vemos então já no terceiro vídeo, o terceiro tema aqui dos temas do Evangelho de João. E vamos estudar a história de fundo, o prólogo. Depois a gente vai ver a última lição que vai trabalhar o final. Beleza, pessoal? Obrigado pela sua companhia, mas antes de nos despedirmos, peço ainda a sua companhia para uma oração. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós sabemos, Senhor, que milagres e eventos sobrenaturais não são suficientes para converter um coração pecaminoso, orgulhoso, que foi fundamentado por anos, ó Pai, no erro, no pecado. Por isso, ó Pai, mais uma vez, na nossa comunhão diária, na nossa oração diária, na nossa experiência diária contigo, queremos que o Senhor vá nos transformando a nossa vida, para que, ao respirarmos, Senhor, a gente possa exalar glórias e ação de graças porque estamos vivos e porque o sopro de vida é um dom maravilhoso já. Que nós não busquemos fundamentar nossa fé no que é mágico, no que é sobrenatural, mas naquilo que simplesmente o Senhor já nos dá e dá a todos, Pai. Muito obrigado por isso. Continue aí abençoando a cada ouvinte, principalmente também o Alexandre, o Marcos, a mim, nossas famílias, para que nós possamos, ó Pai, aprender, compartilhar e viver aquilo que estamos aprendendo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, pessoal, até o terceiro vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.